Então, gente, bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Anne, ou Dota. Hoje a gente vai falar sobre comunicação à distância com a Ana Lúcia. Ela é formada em fonoaudiologia na PUC e fez mestrado e doutorado em ciências médicas na Unicamp. Ela atualmente é professora e consultora de comunicação e ela tem um canal no YouTube, chama Escola da Comunicação. Se quiserem, fiquem à vontade. Ana Lu, pode tocar isso. Ah, que legal. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês, super feliz com esse convite, porque eu acho que a gente falar de comunicação para uma moçada assim, que está chegando aí, né, no mercado, num mercado agora que nós temos, nós presenciais e nós à distância também, a gente, na verdade, quer uma comunicação que possa encurtar distâncias, né? E eu espero poder falar um pouquinho disso aqui para vocês, dessa grandeza que é esse tema, comunicação, e há para ele, né? Eu penso que ainda acontece isso, desde que a gente, né? Eu me formei com a mãe da Anne, em fono, que é uma amiga querida, uma irmã, e, assim, é muito gostoso a gente olhar esse percurso todo nosso, né? Esse ano, 30 anos de formadas em fonoaudiologia, e a vida deu a oportunidade de fazer, né, tantos estudos nessa área depois, eu gosto muito disso, e o que a gente percebe é que as próprias universidades, mesmo nos anos mais, né, nos anos anteriores na escola, a comunicação, ela não é cuidada como algo que a gente possa realmente sair com habilidades e possibilidades de entender como a gente chega para o outro, ou como a gente pode criar resultados, ou como a gente pode desempenhar bem a nossa função profissional. Então, eu penso que do mesmo jeito, o nosso bate-papo aqui, eu pensei em conduzir para um lado, assim, do mesmo jeito que a comunicação ela pode criar resultados bons, muitas vezes ela pode criar problemas, né? Porque a comunicação ela é ampla no seu sentido. E é lógico que todos nós queremos bons resultados, mas por que às vezes a gente não tem bons resultados com a comunicação? Então, o primeiro ponto é esse que eu trouxe para vocês, do quanto a gente usa a vida toda só essa comunicação mais intuitiva, que não é um problema, vejam vocês. Só que existem técnicas, é como alguém que canta intuitivamente, ou como alguém, né, Lucas, que de repente toca um violão, a gente sabe disso, que a pessoa pode até aprender autodidata, intuitivamente, mas que se ela tiver algumas técnicas, alguns direcionamentos, sem dúvida ela pode usar melhor isso em qualquer área na vida, se a gente tem alguém que pode nos direcionar, enfim. Como eu disse para vocês, a comunicação ela é ampla no conceito dela, mas a ideia aqui é trazer alguns detalhes disso, ou o começo de uma reflexão disso, para a grandeza de cada um de vocês. E não dá para a gente começar sem pensar no que é comunicação, né? Se eu fizesse um bate-bola com vocês, então a gente vai falar de comunicação, se a gente fizer um bate-bola aqui, eu falar assim para vocês, o que é comunicação? Né? O que vocês conceituariam como comunicação? É muito comum as pessoas responderem, comunicação é aquilo que a gente fala, é aquilo que o outro ouve da gente, é a forma de transmitir uma mensagem, né? Se alguém quiser aí partilhar ideias no chat, eu vou adorar, mas a comunicação, de uma maneira geral, ela é tida como essa condução de uma mensagem. Mas eu gosto de um conceito muito curtinho aí, que eu acho que ele auxilia muito no conhecimento da gente em relação à comunicação, que é comunicação, olha só, que curtinho e como diz muito para a gente, é a ação de deixar comum aquilo que não é mais meu, que passa a ser meu e do outro, né? Aquilo que é nosso, que fica comum para mim e para mais um, ou fica comum para mim e para mais milhões, eu estou comunicando algo. Então, a comunicação está muito além da fala. Está muito além da fala. A fala ela pode
ser um condutor muito expressivo da comunicação, mas não necessariamente saber algo é saber falar sobre esse algo. Vocês já não viram algum professor? Lógico, todo mundo já teve na vida um professor que a gente sabe que sabe muito, já teve livro publicado, é um grande pesquisador, mas na hora de falar, de transmitir aquilo como comunicador, ele não tem a mesma altura daquilo, né? E por quê? Porque comunicação é para todo mundo? Lógico que é. Alguns são grandes comunicadores, já tem isso como um talento natural, se aprimoram um pouco mais, ficam melhores ainda. Mas se a gente vive a vida toda com a comunicação só intuitiva, sem algumas técnicas, ou sem olhar para isso com um zelo mais profundo, a tendência é que essa comunicação intuitiva ela não abranja tudo que ela pode abranger, né? Então, voltando, comunicação é a ação de deixar comum. E eu deixo comum muito mais coisas do que eu imagino, né? Se a Clara... Opa, eu fui falar da Ana e falei da Clara. Se a Ana chegasse para mim e dissesse, Ana, você pode fazer um bate-papo com a gente sobre comunicação? E eu dissesse para a Ana assim, posso, né? Quer dizer, eu digo posso, mas dizendo que eu não posso. Talvez a Ana falasse, nossa, então nem vem, né? Que má vontade. Mas vejam, a palavra que eu usei foi posso, né? Ou então se alguém chega para mim e fala assim, Ana, você está gostando disso? Eu faço assim, ó. Ou se eu faço assim, ó. Eu não preciso dizer nada. A minha expressão deixa comum, comunica muitas coisas. E é exatamente com essa comunicação que a gente sai para a vida, né? E vocês saem para a vida profissional. Então, eu separei aqui para a gente dividir rapidamente a comunicação em duas vertentes, para que a gente possa mergulhar um pouquinho dentro dela, né? E eu digo assim, sem passe de mágica, porque eu até tenho que entender melhor por que eu fico tão brava, mas eu fico bravíssima quando alguém fala assim, para você se comunicar direito, é só você pôr a mão aqui, olhar para lá e falar assim, eu vou ser confiante, ponha palavras fortes e mostre confiança. Isso é balela, né? Isso não ensina ninguém a, de fato, se construir. Então, a gente se constrói pelos pedacinhos que a gente percebe da gente, e são esses pedacinhos que eu quero dividir um pouco com vocês. De novo, sem um passe de mágicas. Imagina se eu desse uma receita, eu fiquei olhando aqui para vocês um pouquinho antes da gente começar e fui vendo, né, o sorriso de cada um, a expressão de cada um, a maneira de se comunicar, e isso nos individualiza. É o jeito que a gente é que vai levar a gente para o mundo. Então, eu não tenho que, quando eu falo de comunicação, pegar um padrão de alguém que eu acho que fale muito bem e deixar a pessoa ali. Mas quando a gente fala em comunicação, a gente pensa assim, qual é a melhor versão que eu posso ter a partir do momento que eu conheço as minhas coisas boas e aquelas coisas que eu não sou tão bom e que eu tenho que gerenciar, né? Mas nessa originalidade, qual é o seu melhor, né? Nós somos vários comunicadores dentro de nós. A história, para começar, é essa. Então, se eu estou conversando com a Adriana, com a mãe da Anne, que eu tenho uma grande intimidade, é uma grande amiga, eu vou morrer de dar risada, e a gente já vai lembrar das piadas lá. De manhã eu estava dando uma aula super formal e importante de um treinamento que a gente está representando aqui no Brasil, então eu estava muito mais tensa, uma outra Ana Lúcia. Se eu quiser ser essa Ana Lúcia que eu sou com a Adriana na aula, possivelmente eu vou transmitir algo que não é aquilo que o meu momento, o meu melhor, né, pode exigir. Então, os ambientes também vão fazer essa diferença. É lógico que essa risada gostosa que a gente dá, essa informalidade, em alguns momentos, elas não são muito bem-vindas, porque a gente pode expor ali uma intimidade ou uma imaturidade até, que não cabe para o momento, né? Então, nós somos vários comunicadores. Cada pessoa gera em nós essa característica de aproximação. E a gente vai se sentir mais à vontade ou menos à vontade, enfim, conforme essa conexão for acontecendo. Dá para a gente pensar, dá para a gente perceber a imensidão da comunicação, né? Quando a gente fala disso. Então, comunicação é a ação de deixar comum, não é só o que eu falo, é tudo que eu transmito para o outro, e dependendo do ambiente que eu estou, dependendo do meu interlocutor, eu também mudo um pouco o comunicador que eu sou.
A gente viu que não tem passe de mágicas, a gente tem aí que buscar entender quem a gente é, com uma particularidade. Nós temos um ponto cego na comunicação. Sabe qual que é esse ponto cego? Nós mesmos. A gente passa a vida olhando para o outro, e eu estava aqui assim, ó, nossa, que delícia o violão do Lucas, mas olha que simpatia, olha a Anne, que menina linda, nossa, olha que graça, que comunicação, e aparece uma aqui, me ajuda, e fala do som, e eu estou vendo todo mundo, e fala... Só que eu esqueço de uma coisa, que vocês também estão me vendo e me avaliando. E o nosso maior ponto cego na comunicação é esse, porque o nosso olhar está acostumadíssimo a olhar para o outro e falar esse é assim, esse é assado. Por isso que é tão fácil para a gente falar assim, ah, se você arrumar aqui, fica bom ali, ali, ali. E eu? O que eu tenho que fazer para minha conexão ficar boa com o outro? Será que eu sei? Eu acho que quando a gente dá atenção para isso, a gente começa a saber. Mas enquanto a gente não dá atenção para isso, é muito fácil a gente ser um pacote de coisas boas e não tão boas que nem a gente se dá conta. Mas é muito fácil o olhar da gente ser um olhar julgador para fora, sem lembrar que o outro está nos vendo também. Então, a premissa é: a minha comunicação influencia no resultado das minhas relações. Se a sua relação não está boa, tenha certeza que sua relação está influenciando nisso. Mas se ela está boa, também tenha certeza que sua comunicação influencia. O problema de comunicação não é só do outro. A questão da comunicação não está só no outro. Ah, mas então eu tenho que fingir ser quem eu não sou? Não. Muitas vezes, só escutar já é um grande sinal comunicativo. Muitas vezes, fazer uma pergunta é muito mais comunicativo do que fazer uma imposição, né? Para entender como o outro pensa. Porque daí a gente entra em mais um probleminha só. Geralmente, a maior armadilha da comunicação, sabe qual é? As pessoas têm certeza que o outro está lendo o que eu estou pensando. Vocês já conversaram com aquela pessoa que, de repente, ela fala assim, nossa, e lá não tinha ninguém. Você fala, mas lá onde? A pessoa acha que você está junto com ela, no mesmo lugar, né? Ela mudou de país e ela acha que você foi junto com o pensamento dela. Muita gente acredita que o outro está ali, junto, na cabeça. Essa é a maior armadilha. Então, eu brinco que às vezes a gente tem que dar seta, dizer que a gente mudou de rua, de país, de continente, de assunto, porque as pessoas não nos acompanham. Então, verbalizar é muito importante. Só que nós temos muito menos palavras do que emoções, né? Se eu falar assim para vocês, o que a gente achou daquele pessoal ali que estava lá, que a gente conversou, se o Lucas falar para mim, eu vou falar, Lucas, eu também achei meio... Né? A brincadeira verbal da gente vai fazer a gente entender o que a gente quis falar. Mas a gente, às vezes, não tem palavra, porque o pessoal não é chato. Também não é legal. O pessoal é... né? A gente se entendeu. Então, nós temos muito menos palavras para verbalizar as emoções do que a gente tem de sensações. Por isso, a comunicação também, muitas vezes, se ela não é um exercício constante, a gente se perde muito. Por isso que muitas pessoas, às vezes, explodem, porque elas acham que o outro tinha que estar entendendo tudo que ela quer dizer. Mas é um grande desafio a gente colocar isso em palavras. Mas então vamos um pouquinho adiante, né? A gente está vendo os desafios, por isso que a gente volta e fala assim, não tem passe de mágicas, e não acreditem, essa é a minha... as pessoas falam assim, qual a sua dica? Eu falo, minha maior dica é, não siga dicas, entenda primeiro quem você é, e depois você trabalha com as suas habilidades, né? Tem pessoas que o sorriso na comunicação é um grande convite, tem pessoas que não devem sorrir porque aquilo não combina com ela é mais introspectiva, tem pessoas que são tímidas, timidez não tem problema nenhum, ela só tem que entender como ela pode entrar em conexão com o outro. E agora eu usei a palavra que para a gente é mais importante. O principal da comunicação é se eu estou fazendo conexão, né? Então a gente tem essa porrada de coisas que muitas vezes presenciam a atenção, e hoje a gente está usando isso à distância, né? Então, como fica tudo isso? Como fica esse pacote de coisas? Eu digo para vocês que a comunicação
é um grande diferencial competitivo na humanidade. Eu não sei se vocês já viram, não sei se vocês frequentam o LinkedIn, mas o LinkedIn da semana passada para essa ficou assim: contrate pessoas com boa comunicação, com caráter, com responsabilidade. Técnica você ensina. E é verdade. O mercado hoje pensa assim. Só que se eu não sei comunicar que eu sou uma pessoa responsável, que eu sou preocupado com o outro, que eu tenho um humanismo importante, ninguém vai saber, né? Ah, mas eu não tenho muito humanismo. Então desenvolve, porque e desenvolver humanismo não é falar, nossa, que graça que você é, que pessoa linda, maravilhosa. Não, desenvolver humanismo muitas vezes é dar atenção ao outro, é entender o que o outro precisa, é ter uma qualidade empática na comunicação, de perceber, de tentar ler um pouco o outro, né? E de não entrar nessa condição de nada precisa de mim, né? O outro não é legal, então a comunicação não é legal. Não, se eu quero uma conexão, eu tenho que entender minha parte nela. E então a gente não entendeu isso muito nem presencialmente. Eu acho que o ser humano está começando a explorar isso. A gente olha para isso e fala assim: o que é isso à distância? Vocês têm noção? Né? Pensando um pouquinho, então, já dividindo vocês em pedacinhos, pensando na forma da comunicação. Eu estou tirando o conteúdo, tá? Estou pensando na forma. Expressão facial, olhar, gestual, postura, maneira como eu olho para o outro, a maneira como eu me conecto ao outro, pensando nessas características, tá bom? Vocês têm noção quantos segundos um ser humano leva para chegar perto do outro e acreditar que ele sabe quem o outro é? Ou seja, quantos segundos o ser humano leva para cravar a primeira impressão do outro? Vocês têm essa noção disso? A neurociência conta para a gente que numa média de 7 segundos, eu penso que eu acredito que sei quem o outro é. Em 7 segundos, eu observo a pessoa e eu falo assim, essa pessoa é assim, assim, assado. E por que que acontece isso? Porque a gente guarda uma referência do nosso cérebro de quando a gente era da caverna, né? Socialmente, o homem tem evoluções e sempre socialmente o homem tem evoluções sempre muito mais rápidas do que as nossas evoluções, vamos dizer, do corpo, coisa assim. Então a gente guarda uma proporção de quando eu olhava para o outro, eu tinha que entender se aquela pessoa ia me causar problema, aquela pessoa não, né? Se aquilo era um bicho que se ia me causar problema ou não, se era de outra tribo, se não era. Então eu tinha que ter uma resposta muito rápida para a sobrevivência. Até hoje, essa resposta é importante para nós, só que em outra escala, né? Mas a gente continua usando o cérebro nessa amígdala primária do mesmo jeito. Então eu olho para o outro e em 7 segundos, na média, né? Algumas pessoas um pouco mais, outras menos, eu tenho a certeza de que eu sei quem aquela pessoa é. Então, numa grande parte das vezes, uma pessoa não tem a segunda chance de criar outra impressão. Porque se eu não sei como eu estou chegando para as pessoas, se eu não sei como eu estou me dispondo, se eu não sei exatamente quais características que eu quero que fiquem evidentes, eu estou transmitindo para a pessoa algo que ela vai, né, elaborar, vai olhar e elaborar do jeito dela, e enfim, eu posso estar me traindo. Pô, Ana Lúcia, mas eu controlo o jeito que o outro me vê? Não, eu não controlo o jeito que o outro me vê. Eu não tenho como controlar isso. Mas eu tenho como controlar um básico daquilo que eu percebo que é conectivo com o outro. Então, assim, o meu convite para vocês é: vamos perceber, se vocês tivessem que se dar notas, vocês têm um domínio de como é o olhar de vocês quando vocês estão conectados ao outro, como é a expressão facial, se vocês sabem ouvir bem, se vocês têm disponibilidade de ouvir, como são os gestos, né? Quando vocês vão apresentar alguma coisa presencialmente, que vamos dizer foi a maior parte da vida de vocês, a gente está numa outra fatia agora virtual, se vocês tinham noção de como era essa questão da forma. E agora vamos pegar tudo isso e vamos olhar também para o conteúdo.
né? Às vezes as pessoas falam assim, eu quero parecer confiante, né? Não existe essa fórmula. Não tem como a gente ensinar alguém a ser confiante, ou então seria uma grande sacanagem. Eu ensinar uma pessoa a ser confiante e falar assim, olha, para você mentir para o seu público, você faz assim, assim, assado, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu quero técnicas de persuasão. Pô, mas ninguém chega em casa e fala assim, olha, eu fui persuadido hoje, adorei ser persuadido, né? Ninguém gosta de ser persuadido e todo mundo quer persuadir. Onde mora isso? Né? Então, eu digo que a melhor comunicação é aquela assim, o que eu tenho de repertório? O que eu gostaria de dizer? Como eu trago o meu raciocínio em cima disso que eu falo? E a partir disso, eu tenho começo, meio e fim, eu sei orientar como eu falo, e aí eu tenho 2 dicas para vocês. Olá, a gente fala que não tem dicas, mas tem 2 dicas que são, né, muito importantes. Toda vez, principalmente à distância, onde a gente está com toda essa forma reduzida, tem 2 condições que diferenciam muito. A forma está reduzida. Então, vocês estão muito mais na minha expressão facial e na minha voz. Tanto que as pessoas têm gastado muito mais a voz. Como todo mundo diz, eu posso estar de pijama, que ninguém vai saber, né? Coisa que antes não podia acontecer. Se antes eu acho que um salto ia me dar postura, eu posso estar de pantufa e ninguém vai saber, a não ser que eu queira dizer. Eu não estou, viu? Mas o que acontece? Existe toda uma situação de comportamento que hoje está muito reduzida as expressões aqui, nessa região. Expressão facial, voz, verbo. Então, quanto a gente conhece disso? Quanto a gente sabe desse aparato que está chegando? Então, se a gente sabe que em 7 segundos se forma uma primeira impressão, se a gente sabe que essa situação acontece, eu tenho que pelo menos saber como eu quero começar. Eu tenho que estar concentrada, eu tenho que estar compenetrada, eu tenho que criar uma conexão com o outro, né? Eu tenho que saber que a minha postura tem que estar ali antes de eu estar. Então, na forma, isso é importante. E a grande dica qual é? Por exemplo, para começar aqui uma palestra, a Anne estava conversando comigo no bastidor, eu falei, Anne, peraí que eu vou pegar um roteirinho. Por quê? Porque por mais que eu fale sobre esse assunto, cada palestra que eu vou dar, cada aula que eu vou dar, eu tenho vamos dizer, uma preparação, um cuidado para que seja para aquele público. Então, como a Anne tinha conversado comigo sobre algumas coisas que ela acha que poderiam ser legais, eu pus um roteirinho aqui do que eu queria, né? Então, eu sabia como eu queria começar. E eu também sei como eu quero terminar. Então, saber como a gente vai começar algo e saber como a gente vai terminar é muito importante. Porque se a gente começa, seja uma reunião, uma apresentação, pronto, você perdeu o seu público. Você perdeu o seu público. Não tem como, né? Você pode até ter milhões de coisas para dizer, mas você perdeu seu público, porque a sensação que você vai gerar é de insegurança, que a pessoa não sabe o conteúdo do que ela quer transmitir. E veja, ela pode só estar muito preocupada com a forma, né? Ela pode só não saber a forma, ela pode até saber o conteúdo. Então, saber como a gente quer começar, não só no conteúdo, mas saber disso, em como eu quero colocar minhas primeiras palavras, isso também tira aquele tremor, aquele frio na barriga que habitualmente todo mundo tem. O medo de falar em público, eu não sei se vocês sabem, é o primeiro medo do ser humano. As pessoas têm mais medo da morte, isso mapeado em todos os continentes, as pessoas têm mais medo da morte mais medo de falar em público do que medo da morte. Né? A pessoa prefere estar no caixão do que estar fazendo uma apresentação ali. E por que isso acontece? Porque quando a gente vai falar em público, a gente está se expondo. A gente tem que filtrar os medos da gente. Aquela conexão que acontece no 1 a 1, que eu vou percebendo quem o outro é, se deu vínculo aqui, se deu química, se deu conexão, em público eu tenho que olhar tudo ao mesmo tempo, eu não sei se está todo mundo conectado, e se alguém fez assim, ó, dá uma bocejada, a sensação é que está tudo uma porcaria. Se alguém não olha, ou se alguém faz assim,
o que comunica que tudo está uma porcaria. Então, primeiro, expressões dos outros a gente não leva em conta. Eu poderia parar aqui e contar 1000 histórias para vocês, né, de situações onde parece que a pessoa não está conectada, mas está conectadíssima, porque a gente não lê a mente do outro, e mesmo que a pessoa não esteja conectada, a gente se propôs a estar ali, a gente tem que estar. Se tiver todo mundo dormindo na plateia, eu acho melhor rever o que está acontecendo, mas do contrário, continue e vai firme, porque se a proposta é essa, tem que seguir. Então, começar com essa, vamos dizer, segurança, porque você cria essa boa conexão, de dizer, olha, me preparei, tenho o que dizer e estou aqui. E a finalização também, como eu disse, porque senão fica assim, então era isso, né? A gente acaba desprezando tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Então, para finalizar, também é muito legal que pelo menos a gente saiba ao menos falar, olha, é isso que eu tinha a dizer, obrigado, enfim. Uma finalização que seja mais concisa. E a outra dica, né, que eu falei que a gente não tem dicas que sejam unânimes na forma, mas dicas pessoais, é assim, sempre, seja uma reunião à distância, seja uma apresentação, verbalizem, falem em voz alta aquilo que vocês querem dizer, porque a região do cérebro que a gente usa para pensar é totalmente diferente da região que a gente usa para falar. Então, na maior parte das vezes, a gente acha que sabe falar sobre um assunto, mas a gente não sabe colocar esse assunto em sequência. Então, se a gente falar sobre esse assunto, eu vou fazer um resumo, eu quero começar por aqui, falar por ali, vou por lá e termino ali. Isso já dá para a gente uma condição de um storytelling dessa sequência do que a gente quer dizer. Mas mesmo à distância, Ana? Mesmo à distância, porque você pode ter uma interação à distância, mas você volta para o seu rumo. Então, a gente está falando de forma de comunicação e a gente está falando de conteúdo de comunicação. E muitas vezes, quando a gente pensa à distância, é muito difícil alguém pegar a palavra. É um desafio, porque vocês já perceberam que pegar a palavra à distância é se colocar em evidência, é começar a falar em público. Numa reunião pequena, quando a gente está conversando, eu consigo falar no bastidor aqui, você viu que ontem, não sei o que, você viu, olha, aqui na reunião, eu falo. Agora, se eu quiser transmitir isso, eu não tenho mais essa conversa aqui, do bastidor, ou para me certificar com alguém. Quando eu pego a palavra, eu estou falando em público. Então, se comunicar à distância é deixar comum tudo que a gente é em público. E aí a gente pode se sentir constrangido. Então, a melhor condição para a gente fazer isso é a gente se filmar antes de entrar, né? De entrar, não estou falando toda vez, mas no bastidor da vida. Porque quando a gente se filma, a gente conhece mais da gente. Mas eu fico com vergonha. Larga a mão de ter vergonha. Filma você só para você, depois joga no lixo. Porque se a gente não usa esse recurso de se conhecer de fora, a gente não tem como apresentar o melhor da gente para o outro. E vocês estão na era de entender como vocês chegam para o outro no destaque. Se vocês não entenderem isso, vocês correm um risco muito grande, vocês, eu, de dar um tiro no pé. É lógico que quando eu comecei a trabalhar com comunicação à distância, que faz alguns meses, eu já atendia algumas pessoas à distância, dava uma ou outra palestra à distância, mas não tantas como agora. Eu disse, eu fiz uma formação, a gente fez uma formação essas 2 últimas semanas, só à distância, foi incrível, pelas salas e tudo mais, que era uma coisa que antes nem seria permitido pela metodologia do trabalho que a gente fez. Então, cada vez mais o mundo estará virtual, e obrigatoriamente, cada vez mais, a gente tem que olhar para a gente. Isso é o que tem de bom, porque se eu me arrisco, sem ter a mínima noção de quem eu sou, naturalmente eu posso estar, assim, saindo, assim, queimando todos os filmes possíveis. E daí, vocês lembram que demora 7 segundos para a pessoa ter uma impressão da gente? Se eu chego extremamente inseguro daquilo que eu quero dizer, pode ser que a pessoa ache que eu não tenho valor para falar. Isso pode acontecer numa entrevista, né? Que vocês vão
cada vez mais vai acontecer isso. Ah, tem uma vaga de um trabalho legal lá na Bahia, né? A pessoa vai te entrevistar à distância, você vai poder fazer isso. Então, como eu quero chegar para o outro, né? Chegar para as pessoas que a gente confia, como você percebe minhas características? Ah, não, Lúcia, mas eu sou muito tímido. Não tem problema. Aguento o tranco, se vejo de fora. E se eu não me vir de fora? É uma escolha, mas saiba que o mundo está tentando crescer em termos de autopercepção e que desenvolver algumas habilidades é, não é fácil, né? É um investimento e que nem sempre o melhor caminho, nem sempre o caminho mais fácil é o mais inteligente. Habitualmente, o melhor caminho exige mais da gente. E assim também é para a comunicação. E aí eu volto, né, na brincadeira que eu comecei. Por isso que não existe um formato de comunicação que sirva para todos nós. Porque senão eu vou perder aquilo que é mais rico da comunicação, que é a espontaneidade. A gente artificializa quando a gente quer ser alguém que a gente não é. Então, quais notas eu me dou na minha forma de me apresentar? Será que as pessoas estão me vendo informal demais, formal demais? Deixa eu espiar, deixa eu perguntar para alguém, deixa eu filmar, deixa eu simular, né? Como eu estou na sequência da minha fala, na clareza, depois que eu observei minha forma, qual é a clareza daquilo que eu penso, do modo de pensar? E aí, depois disso, a gente tem muitos ajustes. A Anne até falou, e eu vou roubar aqui de novo, né? Eu tenho um canal no YouTube que chama Escola da Comunicação, por Ana Lúcia Spini. E ali eu falo muito sobre vários detalhes da comunicação, então a velocidade de fala, o ritmo, esse olho no olho, essa condição do olhar, né, a liderança, essa comunicação à distância, como a gente pede para entrar numa situação. Hoje em dia, a gente encontrar lugares, né, encontrar possibilidades de entrar numa... Pessoas muito falantes estão conversando, eu levanto a mãozinha ali, eu peço, sim, são maneiras, né, etiquetas, ó, eu gostaria de contribuir. O fato é que a nossa responsabilidade por nos comunicar é extremamente nossa. Eu acho que o maior convite aqui é para que a gente conheça mais da gente. E empatia é a capacidade de perceber o outro, sem dúvida, é a capacidade de ler o outro, sem dúvida. Mas se eu não tenho recursos para ler nem quem eu sou, eu não tenho como ler o outro. Não tenho. Se eu não tenho recursos para ler quem eu sou, eu vou ficar pobre para ler o outro também. Eu só vou ter uma boa leitura de quem está se conectando comigo a partir do momento que eu tenho uma leitura básica de quem eu sou, né? Então, a comunicação transita por tudo isso, ela guarda essas referências, ainda que a distância, hoje, ela nos expõe ainda mais, ela nos coloca numa situação de necessidade de sequência, de eloquência. O processo de desenvolvimento é um processo, né? Não é fazendo uma gravação ou perguntando para uma pessoa como eu sou como comunicador que a pessoa vai dizer e eu estou pronto. Não existe isso. Qualquer habilidade humana que a gente queira desenvolver é um processo, é um olhar cauteloso, zeloso. Mas a melhor condição que a gente tem em relação a isso é que a comunicação é aquilo que o tempo todo a gente usa. Então, se a gente quer mudar de resultado, a gente pode fazer teste. Vocês já devem ter ouvido uma máxima que atribuem ao Einstein, que é o ser humano é o único animal que tem as mesmas atitudes e espera resultados diferentes, né? E se vocês me perguntarem qual é a característica mais nobre e legal da comunicação hoje, eu vou dizer, é aquela que você presta atenção no outro e se coloca disponível, né? E, em segundo lugar, é você conseguir dizer suas coisas de uma maneira simplificada e concisa. Os gregos dizem que simples, simplex no grego, é aquele que é acima do complexo. Complexo é aquilo que tem muitas voltas. Simplex, aquilo que é liso, limpo. Então, ser simples é mais difícil que ser complexo. É você pegar suas grandezas, aquilo que você gosta, a maneira como você quer se dispor, e levar isso adiante. Dividir é exatamente quando menos é mais, né?
menos faz muito bem nisso. As pessoas serem mais objetivas, mais direcionadas, saberem o que querem dizer, não ficarem elaborando na hora, pensar nisso antes, saber o que quer dizer numa reunião, iniciar e abrir, né, iniciar, perdão, e finalizar de uma maneira onde ela se mostre conectada ao outro. E, como eu falei para vocês, a comunicação é o grande diferencial competitivo na atualidade. É mais fácil ensinar técnicas para uma pessoa, não sei que ela já esteja lá na frente na carreira e faça como ninguém, mas principalmente no início de carreira, é muito mais fácil você ensinar técnica do que conexão. E hoje, cada vez mais as empresas, os direcionamentos, eles querem pessoas que se mostrem conectivas com os outros, se mostrem preocupadas em formar grandes times, se mostrem disponíveis. E a gente só mostra isso deixando comum que a gente tem isso para oferecer, e não que a gente está preocupado só com a gente, mas deixando comum que a gente tem isso para oferecer. Como? Muitas vezes escutando mais do que falando, muitas vezes falando de uma maneira comedida, né, resumindo aquilo que a gente é, e na maior parte das vezes fazendo que a gente conhecer quem a gente é para entender quem a gente está levando. Quem é responsável pela nossa comunicação somos nós e não o outro. Eu digo que cada vez que eu sou mal compreendida, eu pego para mim para ver como eu posso melhorar isso. Não é culpa, é uma vontade de poder me conectar de uma maneira legal. E a gente está chegando no fim do nosso tempo, e eu digo para vocês que a minha vontade foi de me conectar aqui de uma maneira muito legal com vocês. É precioso para mim um momento desses, precioso, porque eu sei que vocês são a comunicação que está chegando no mercado. E o mercado hoje, ele quer trabalhar muito mais essa alavanca, né? Esse curso que eu estava ministrando semana passada, e esse é um curso da Gallup, sobre desempenho, desenvolvimento de pontos fortes. As pessoas não querem mais ficar consertando aquilo que o outro não é bom, elas querem investir naquilo que a pessoa tem de bom. Todos nós nascemos com a possibilidade de nos comunicar. Até uma pessoa que não se comunica tão bem, uma pessoa... mas e quem tem gagueira? Não tem problema nenhum, desde que ele saiba que ele tem algumas limitações, eventualmente ele coloque, fale isso. Eu tenho inúmeras histórias que a gente poderia ficar aqui 1000 anos conversando sobre isso, né? A gente não está falando de uma estética bonita, mas a gente está falando dessa presença, de querer estar ali. Quando a estética, a oratória e tudo mais vem junto, pode ser bacana, mas ela sozinha, na atualidade, não vale nada. O que vale é o que você, de fato, pode mostrar. E eu falo para vocês que o máximo, hoje, na avaliação, né, a partir do momento que alguém se conectou com a gente, é quando a gente mostra integridade. E sem conceitos caretas, o que é integridade? É quando aquilo que eu falo e aquilo que eu faço tem coesão. É quando eu mostro que eu vou fazer, eu me mostro à disposição e eu comunico que eu entrego também. Então, esses cuidados, essa responsabilidade que a gente assume, essa condição de entender que o outro é importante, aquilo que eu comunico tem valor, sem dúvida é o que vai fazer os nossos degraus aí dessa escadaria serem bons degraus para que a gente de fato possa subir e ir, né? Não degraus que levem a gente para um lugar que a gente não quer. Como eu disse, eu teria assuntos aí para a gente ficar conversando, mas eu também não quero tomar mais do tempo de vocês, foi o combinado e quero abrir para a gente bater um papinho. E eu estou super à disposição aqui, mas eu espero que tenha ficado um pouquinho para vocês desse mundo imenso que é a comunicação. E que vocês possam sair daqui. Se vocês saírem daqui, se observando um pouquinho mais e dizendo o que eu estou fazendo que não está gerando meus resultados, ou o que eu estou fazendo e está gerando, e investir mais nisso, né? Isso para mim já valeu tudo. E eu estou super à disposição para a gente conversar, enfim, abro para as nossas perguntas e agradeço muito o carinho, a atenção, o convite e o zelo, esse olhar de vocês. Obrigada, Anne. Obrigada, Ana Lu. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, quiser mandar no chat, fiquem à vontade.
Ixi, Anne, seu pai vai ter pergunta. Vixe. É, eu vou falar então, Ana, muito legal, muito obrigado aí, bem interessante as suas palavras, mas me deixou com a pulga na orelha, atrás da orelha, né? Porque eu achava que comunicar seria bem mais fácil, eu achava que no meu trabalho, no meu dia a dia, eu faço bastante comunicação, reuniões, conduzo várias reuniões e apresentações, e eu sempre participei com uma tranquilidade, achando que era simplesmente chegar lá e falar o que eu tinha para falar. Depois de hoje, eu tenho que prestar atenção em muito mais coisas. Eu acho que eu vou ter que fazer uma maratona no seu canal do YouTube para ver tudo que você tem para dizer. Oba! Mas se viu bastante pelo alerta, muito legal. Ah, que bom. É isso. Eu acho, Doda, que quanto mais atenção a gente presta nos detalhes, mais a gente cria possibilidades de conexão, de mostrar aquilo que a gente tem para levar, aquilo que é da gente. O Lucas, o canal é a Escola da Comunicação por Ana Lúcia Espina, tá? Sim, porque tinham outras. Então, a Escola da Comunicação. Eu mando para a Anne, e a Anne pode também transmitir para vocês. Mas é isso, porque no fim, o que acontece, né, Doda, muitas vezes quando a gente não tem essa atenção para a comunicação e a gente vai fazendo mais do mesmo, o que acontece é que não é um problema, eu tenho certeza que você é um grande comunicador, mas a gente não cria novas possibilidades, novos espaços, novas conexões, que podem ser muito legais, Então eu falo, essa moçada que está chegando, é muito legal. Obrigada Lorena, que delícia, que gostosas suas palavras. Essa moçada que está chegando, é muito legal que eles tenham noção de que muito daquilo que acontece de bom na vida deles é por conta da comunicação deles, e ter essa consciência e valorizar isso. E aquilo que acontece que não é legal, também tem a ver com a comunicação deles, porque de alguma maneira eles comunicaram algo que não era a intenção, mas quem é responsável pela minha expressão dentro da minha intenção sou eu, né? Então, eu achei que você não estava interessado. Mas não era a minha intenção. Mas peraí. Então, você tinha que ter expressado que você tinha esse interesse. E é comum o ser humano ter isso. Ele não expressar e achar que está claro para todo mundo o que está dentro dele, né? Esse é um gap de comunicação, e isso é o que me dá mais, eu não digo trabalho, porque não é trabalho de, me dá trabalho, mas me gera mais possibilidade de trabalho. Isso é o que me coloca dentro da empresa hoje, do mundo corporativo, porque o maior problema que a gente tem no mundo corporativo chama-se comunicação hoje, né? Então, essa moçada chegando mais consciente é uma coisa muito interessante, porque aí você, inclusive, pode detectar onde está e sair desse caminho da vitimização, onde o problema é a comunicação do outro. Mas como é que eu, como líder, como é que eu, que quero galgar esse degrau e mudar, como é que eu posso olhar o outro de uma outra forma e extrair dele algo melhor, né? E aí a gente entra por uma outra vertente, que é comunicação e liderança, comunicação e feedback, que são vários temas aí que geram para a gente 20 horas aí de papo, né? Mas é isso aí, muito legal. Preste atenção, sim, porque você é um grande comunicador e você pode usar suas coisas melhor ainda. Muito legal. Olha, recebi uns carinhos aqui que eu amei no chat, viu? Legal. Tem alguma pergunta? Qual a maior dificuldade que você enxerga que as pessoas costumam ter na comunicação? Olha, eu penso, Arthur, que a maior dificuldade é realmente essa ideia de que aquilo que eu penso é claro para o outro. Então, muitas vezes, a gente não está treinado a colocar isso em palavra. Por quê? Com quem que a gente conversa? Quais são as pessoas que a gente mais troca? Pessoas que a gente tem uma intimidade e que às vezes vão deduzindo a gente, vão dizendo, a gente falta uma palavra, o amigo coloca, o outro amigo coloca, ou você pode ser mais simplista. Quando você chega numa situação onde você tem que executar alguma coisa que dependa de você, aquele raciocínio do começo, meio e fim, a maior parte das vezes as pessoas não conseguem fazer isso. Então, hoje eu penso que essa é a maior dificuldade que as pessoas têm, colocar em palavras os raciocínios delas, colocar em palavras aquilo que é a marca pessoal delas. Por isso que as pessoas ficam atrás de uma fórmula, né? Como é que eu faço isso? E eu falo, não tem. Você tem que criar o seu caminho.
você acredita, olha que pergunta interessante, não sei se eu respondi, mas é essa a questão, essa é a maior dificuldade, é das pessoas entenderem que elas precisam, eu é que agradeço. Bianca, se eu acredito que o uso de gírias frequentes, como tipo, torna a comunicação dificultada? Sim, sim, Bianca, porque o que acontece? Tem muita, porque, por exemplo, o tipo assim, essas condições tipo assim, elas, o que elas fazem? A gente diz que elas sujam um pouco a comunicação. Se a gente for olhar, eu tirar o tipo assim do meio da frase, não preciso pôr nada no lugar, nada. Então, primeiro ponto, a gente percebe que dentro do mundo corporativo, isso já está mais limpo, né? Então, você sai. Eu pulei uma pergunta, eu vou voltar. Não imagina se eu sair daqui sem responder. Eu estou só preocupada com o horário de vocês. Então, dentro do mundo corporativo, isso já está mais limpo, né? E limpo eu digo assim, não porque seja sujo, mas limpo na fala, menos informações, porque quanto mais informação, mais fácil fica poluída uma fala. Então, dentro do mundo corporativo, fica um pouco mais formal. Se alguém chega de fora com isso, fica muito evidente que aquela pessoa ainda não chegou numa linguagem corporativa. Então, é legal nas apresentações, em reuniões mais formais, tirar isso, porque isso muitas vezes dá uma jovialidade que é muito gostosa para quando a gente está batendo um papo jovial, mas que não é adequada para quando a gente está batendo um papo um pouquinho mais formal. Então, quanto mais a gente puder limpar, pedir para que algum amigo fale, não é artificializar, mas é deixar ela um pouquinho mais, eu digo que um pouquinho mais robusta. O tipo assim, pode parecer que eu não encontrei palavra e fui para um lugar muito simplista, né? E aí isso pode empobrecer. Isso pode empobrecer. Agora, Bianca, se você me falar assim, mas então não devo mais usar, use e abuse. Eu falo que gírias, sotaques, são riquíssimos, a gente tem que ter, isso nos personaliza. A Adriana conhece meu marido, ele fala mais bicho que qualquer coisa. Eu acho a coisa mais, né, bicho antigo. Um dia eu conto para vocês que existia essa gíria, né? Então, fale, isso personaliza a gente, isso dá a jovialidade necessária, mas para lugares formais é muito importante que a gente saiba que isso pode chamar atenção mais do que a gente gostaria que chamasse. Pode mostrar uma falta de sobriedade com a situação, tá? Posso até depois falar um pouquinho mais. De quem que eu pulei a pergunta? O que foi do Leonardo, tá em cima do do Leonardo. Em cima da... Quando percebe-se que tudo que você faz aparentemente não dá certo, o problema está em saber quais são os próprios objetivos, é questão da forma ou que pode ser. Quando sei se o problema é culpa minha, culpa do ouvinte ou da forma. Que legal, Leonardo, uma pergunta muito bacana. E a gente fala assim, poxa, mas a culpa é minha, a culpa é do outro que não me entende, né? A gente tem um jeito de saber isso, Leonardo, né? A gente tem um jeito de saber isso, que eu falo que parece que é um jeito simples demais, mas ele é sofisticado, mas ele resolve isso para a gente. É a gente perguntando para o outro, falando assim, o que você entendeu daquilo que eu te disse? Como ficou para você? Como você interpretou aquilo que eu te disse? Porque a partir do momento que a pessoa te devolve a maneira como ela está interpretando, você pode entender a maneira como ela ouviu, porque as formas podem ser grandes. Eu vou te dar um detalhe. Essa parte dos talentos, um dos talentos é a harmonia, né? São 34 talentos que a Gallup mapeou, é incrível, a gente pode uma hora falar disso, enfim, mas é incrível. E uma pessoa do âmbito profissional é uma pessoa que sempre me parecia que evitava demais conflito, e às vezes isso parecia até irônico, estava vendo algumas coisas ali pegando fogo, falava, puxa, mas essa pessoa... Quando eu entendi que essa pessoa tinha harmonia como primeiro talento dela, eu entendi que ela não entra no conflito porque faz parte daquilo que ela é. Então, a pessoa não entra no conflito, as outras pessoas podiam ler essa pessoa como, ela é omissa,
essa pessoa não se importa com os outros. Olha, ela é quase irônica, porque aqui está pegando fogo e ela fica nesse olhar como de paisagem, é ironia. A hora que você entende, ou que você não, né, vamos dizer, independentemente de fazer uma avaliação e você entender que você tem que ter uma harmonia muito forte, mas você perguntar, como é que você entende esse conflito? E a pessoa te fala assim, olha, é que eu tenho pavor de entrar em conflito, aí você vai entender que ela não é omissa, que ela não é nada disso, que ela só tem uma dificuldade muito grande de estar em conflito. Então, Leonardo, eu acho que essa pergunta que é tão rica, que você traz para a gente, ela pode ajudar. Eu acho que o primeiro passo é como você interpretou. Aí você pode ouvir do outro e falar assim, olha, não era essa a minha intenção. A minha intenção era essa. Ah, mas você falou... Então, volta a pergunta. Mas você está interpretando de uma forma que não é a minha. Agora, isso é uma coisa, Leonardo. A outra é você acreditar que o jeito que você pensa é o certo. Porque nós temos 7 bilhões de jeitos de pensar na Terra. Então, nós temos 7 bilhões de cabeças diferentes. Eu achar que o diferente é errado, eu vou ser o único no mundo. Nós somos complementares, né? Se o que é diferente de mim é errado, é um problema. Ah, mas uma questão de valores pessoais, ele rouba, mata, aí é outra coisa, a gente está falando de regra e lei. Mas jeito de pensar, jeito de ver uma situação é diferente, pode ser complementar, e isso é um grande exercício, tanto de humildade como de complementariedade. O outro pode me trazer aquilo que eu não dou. Mas eu deixo aqui para você. Tenta, pergunte para o outro, quando essa situação te parecer tão complexa, como ele sentiu, como ele percebeu, como ele interpretou essa situação, como a pessoa interpretou. Se você ficar sem graça de falar isso numa hora que a coisa esteja mais quente, né, numa discussão, espera passar e pergunta depois. Você vai ver que é interessantíssimo. Geralmente o que a pessoa estava pensando vai muito longe daquilo que a gente estava pensando. É um jeito da gente ajustar esse tipo de conflito, porque o que você me colocou aqui, possivelmente, é quando você está num conflito, né? Isso que você descreve é um conflito, quando as coisas não estão dando certo. Então, Leonardo, acho que eu respondi, queria ficar 2 horas respondendo isso, mas aí o Lucas pergunta, né? Não, a AD, o que é mais negativo nessa comunicação virtual e quais as consequências? Eu acho que o que é negativo é isso que eu falei, né? Essa prosa do café, essa coisa que eu estava brincando com vocês, falar assim, o que você achou disso e tal, e a gente não ter esse pedacinho aí. Isso eu acho negativo, faz falta. No restante, eu não vejo tão negativo assim. Eu acho que a gente está se desenvolvendo e a gente está criando uma habilidade a mais. Nós vamos ter, de novo, o tete-a-tete, mas nós criamos uma vertente a mais, né? E acho que consequência futura é a gente ter mais um aplicativo interno de se desenvolver. Possivelmente eu não poderia estar com vocês no dia de hoje. Eu estava dando uma formação, eu não ia ter como ir. E por conta da gente estar aqui, eu tenho como estar com vocês. O que me faz falta é olhar a carinha de vocês de perto, mas nada que a gente não possa tomar uma cerveja juntos, que eu adoro. É a minha melhor, inclusive, a minha melhor performance é tomando cerveja. Eu já estou contando antes da Adriana contar, viu, Anne? Porque, né, adoro. E aí o Lucas pergunta, durante a pandemia, essa dificuldade da comunicação ficou muito fácil de perceber. Em que você depende do WhatsApp para conversar com alguém, você não entende exatamente o que a pessoa quer dizer. Isso mostra muito como a expressão corporal, a entonação da voz faz muita diferença na comunicação. Lucas, sem dúvida, a gente é um pacote na comunicação e a gente está aprendendo a ser menos, a usar sua voz, a expressão facial e principalmente verbalizar, né? Porque antes a expressão podia fazer assim, ó, a pessoa até entendia, agora eu tenho que falar, olha, eu realmente concordo com você em tal ponto, o que antes podia ser substituído por uma expressão facial. Então, a gente está tendo que usar muito mais a fala. Leonardo, desculpa pelo correr, imagina, entendi, muito obrigada, elucidou muito, que bom. Glória, eu e Ana, como uma pessoa super tímida, nem você disse, que prefere a morte do que falar em público, pode adquirir essa segurança, pode adquirir essa segurança para encarar e não ficar nervosa, travada. E quando tudo isso é piorado diante da comunicação virtual, que você não enxerga o outro. Olha, Glória, isso, eu vou te dizer, eu tenho inúmeros casos que eu tive a oportunidade de tratar, de cuidar, e que essas pessoas realmente tímidas, elas continuam sendo tímidas, mas elas chegam para falar em público. Tem alguns casos até de pessoas que tiveram oportunidade de
colocar trabalhos e tudo mais fora do país. Isso é um processo, onde você vai conhecendo os seus pedacinhos. Primeiro, sair de um lugar idealizado, que só pode falar em público quem só fala, põe lá. Sair desse lugar. Saber que o tímido é muito bem-vindo também. E entender que primeiro eu tenho que saber o que eu quero dizer, depois eu tenho que entender as formas como eu quero dizer isso, são passos, essa consciência comunicativa. Isso é um percurso, não é um passe de mágicas, como eu disse. Então, a gente tem que se dispor a aprender. Tem cursos que fazem isso, a gente pode bater mais papos sobre isso, eu tenho umas ferramentas de autopercepção disso, mas o legal é você começar a se expor. Quanto mais uma pessoa tímida, não deve ser você, mas essa pessoa que você refere, quanto mais a pessoa vai se expondo de pouquinho em pouquinho, mais ela vai criando essa situação empática. Tem que ter coragem, né? Coragem é fazer apesar do medo. É fazer milhões de vezes na minha vida. Uma vez eu estava dando uma palestra que tinha tanta gente na plateia que eu admirava, eu ia dar a palestra e falei, gente, se eu desmaiasse aqui agora, seria uma ótima saída. Mano, a professora não vai dar aula porque desmaiou. Eu estava assim, desesperada, alguém me tira daqui. Então, quantas vezes eu tive que ter coragem, né? Esse curso mesmo, essa semana passada, eu estava sofrendo tanto, porque tinham alguns detalhes que eu queria que tivessem sido tão diferentes. Coragem. Eu acho que uma besteira homérica a gente não vai fazer, saber disso. Saber que eu tenho um começo, um fim, um enredo, eu vou. No começo precisa ser decorado, bora. Bora lá saber melhor. Ter palavra-chave na cabeça. Tem várias situações assim, mas é só o treino. É como dirigir, é como andar de bicicleta, e cada vez mais vai ficar claro isso. Não quer dizer que você vai perder o medo totalmente. É como eu disse para vocês, eu tenho 30 anos disso, eu dou aula sobre isso, eu adoro fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês, eu amo, né? E não é por isso que eu não morro de medo milhões de vezes. É lógico que aqui com vocês não, porque é muito receptivo, né? Agora, tem momentos que a gente se sente um público mais, né, assim, incisivo, e isso pode gerar. Então, a vida toda é fazer, apesar do frio na barriga, e eu não tenho dúvida que o tímido sofre mais com isso, então comece em doses menores, se filmando, se colocando, mas vai, porque até hoje eu não vi uma pessoa que, mesmo tendo medo, algumas limitações que não sabia, que não tenha treinado e não tenha ficado bom nisso. E vou te dizer, fica sem vergonha e gosta e não quer parar, né? E aí, se for possível marcar outras palestras, começa a ficar aí feliz. Eu também, né? Vou acompanhar os vídeos pelo seu canal. Eu agradeço, Lorena, vai ser uma satisfação para mim. Peçam lá, peçam temas, que vai ser um prazer. Conhecer muito bem o conteúdo já é um meio caminho andado, não é, Ana? Conhecer muito bem o conteúdo é um caminho muito importante andado, Dri, sem dúvida. Mas veja, a gente tem pessoas que escrevem livros incríveis, e que daí ele, como comunicador, mesmo sendo dono daquele assunto e daquele livro, ele não é bom de fala, de speech, como a gente fala, como ele é bom como um conhecedor. Então, conhecer o conteúdo e saber verbalizar, que é o que eu falei para vocês. Não dá para a gente dar uma aula, começar a fazer isso, se a gente não tem experiência, sem antes trazer para o verbo. Então, se você quer ensaiar, não ensaia passando os slides. Não adianta saber, não quer dizer saber falar sobre o assunto, né? Então, saber falar é saber colocar em palavras. Como eu disse, são regiões diferentes do cérebro, saber muito conteúdo é importante, mas saber como passar esse conteúdo é mais importante ainda, né? Então, isso a gente faz treinando, pedindo ajuda, pedindo para o irmão, para a irmã, para o pai, para a mãe, vê aqui, senta, ficou bom, não ficou, fez sentido, não fez, dá trabalho, mas é o que dá sentido. E na vida, tudo que a gente quer ficar bom, dá trabalho, né? Mas se é do interesse de vocês, façam isso, porque isso gera outro sentido para a vida, sem dúvida. Muito legal. E aí, Anne, fomos, né? Acho que aqui terminamos o nosso chat aqui, foi assim. Tem mais uma pergunta do Lucas, eu acho. Vamos lá. Lucas? Aqui, Sabendo disso, existe algo que eu possa fazer que facilite a comunicação com essa pessoa? Peraí.
Ah, tá aqui. Se eu souber que uma pessoa é tímida e você sabe disso, existe algo que você possa fazer que facilite a comunicação com essa pessoa? Existe, Lucas. Existe. As pessoas tímidas, você não deve soltar muito a fala para ela. Então, quando a gente está conversando, o que que acontece? Ah, e aí, como é que você tá? Aí você fala assim para mim, tudo bem, e você? Ah, tô bem também. Ah, hoje eu falei com um pessoal super legal, tarará, parará, e você? O tímido, ele não vai passar a bola de volta para você. O tímido, habitualmente, ele não tem o jeito comunicativo de fazer isso. Então, eu estou conversando com você, o tímido, eu falo, e aí, tudo bem? Ele fala, tudo bem. Ele não volta a bola. E aí, como é que está a sua família? Tá tudo bem. Ele não vai voltar e falar assim, e a sua? Né? O tímido, ele reserva, ele é mais reservado. A gente sabendo disso, a gente faz perguntas, ele responde, a gente pega a mesma pergunta e responde. Então, e aí, sua família tá bem? Tá tudo bem. Ah, que bom, minha família também tá bem. Cara, que susto essa pandemia e tal, né? Puxa vida, que susto. Então, vamos ver o que dá para a gente se virar aí, mas me conta, né? E você vai fazendo pequenas perguntas, inserindo e dando para ele essa liberdade. O tímido fica muito constrangido com aquele espaço de tempo que você vai, e aí, tudo bem? Tudo bem. 18 horas para passar esses 3 segundos, né? Então, na fala tímida, a gente tem que estar com uma disposição maior de fala, não deixar tanto na mão do outro, que é mais tímido, se a gente teve a sensibilidade de perceber, porque isso constrange mais. Né? Então, esteja com a fala mais na mão, não expor tanto é um grande acolhimento para o tímido. E aí ele vai se soltando e a coisa vai ficando mais leve, sem dúvida. Eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma colocação? Imagina, eu é que agradeço, Ade. Muito legal estar aqui com vocês. Pessoal, adorei as perguntas, adorei essa quantidade de perguntas. Olha, Anne, eu estou disponível, viu? Pode me chamar também. Com certeza, agora eu vou chamar todas as vezes. Ah, que gostoso! Eu estou aqui com o maior prazer. E peçam mesmo lá no canal, peçam temas que para vocês é interessante, que eu estou recomeçando uns vídeos agora. Como eu disse, eu fiquei um pouquinho fora porque eu estava fazendo essa formação e começando essa formação. A partir da semana que vem, eu volto a colocar vídeos semanais e aí eu vou adorar se vocês pedirem temas, tá bom? Perfeito. Muito legal. Então... gente, eu espero que todos tenham gostado, né? Eu curti bastante, Ana, muito obrigada. Bom, querida. E